Esse silêncio irá para frente, prestar atenção aqui para que juntos possamos fazer a correção da prova e depois a correção do trabalho. Pronto? Lá. Então, a questão número 1. A ópera balé Os Sete Pecados Capitais da Pequena Burguesia, de Kurt Weill e Bertolt Brecht, composta em 1933, retrata as condições dessa classe social na derrocada da ordem democrática com a ascensão do nazismo na Alemanha. Por meio da personagem Anne, em 7 anos vê todos os seus sonhos de ascensão social ruírem. A obra expressa a visão marxista na chamada doutrina das classes. Em relação à doutrina social marxista, assinale a alternativa correta. Qual que é a alternativa correta aí? D, né? A pequena burguesia ou classe média é uma classe antirrevolucionária. Eles fecham sempre com a grande burguesia, com a alta burguesia. Pois, embora esteja mais próximo das condições materiais do proletariado, mesmo ela não sendo tão rica ou não detendo os meios de produção, ela acaba apoiando a burguesia, a alta burguesia. Questão número 2. Para Marx, diante da tentativa humana de explicar a realidade e dar regras de ação, é preciso considerar as formas de conhecimento ilusório que mascaram os conflitos sociais, que Marx chama de ideologia. Nesse sentido, a ideologia adquire um caráter negativo, torna-se um instrumento de dominação na medida em que naturaliza o que deveria ser explicado como resultado da ação histórico-social dos homens e universaliza os interesses de uma classe como o interesse de todos. A partir de tal concepção de ideologia, constata-se que então a frase "o trabalho dignifica o homem" parte de uma noção genérica e abstrata de trabalho, mascarando as reais condições do trabalho alienado no modo de produção capitalista. Então essa frase é parte ou compõe a ideologia de que supostamente o trabalho nos dignificaria. O trabalho tornaria o homem mais humano e mais digno. Mas o trabalho no sistema capitalista é um trabalho expoliatório, de exploração de uma classe social sobre a outra, onde aquela classe que tudo produz acaba não usufruindo daquilo que ela produziu, sendo usurpada daquilo que ela faz e produz economicamente. Questão número 3. A reflexão sobre o poder político acompanhou a história da filosofia desde a antiguidade e o pensamento sociológico desde o seu surgimento na sociedade moderna. Nos últimos anos vem ocorrendo diversas manifestações, protestos e revoltas em todo o mundo. A esse respeito, com base no pensamento filosófico e sociológico, verifica-se que essas ações coletivas podem ser interpretadas como processo realizado da situação de médica protestante, chamado Sagrado. as lutas sociais contemporâneas revelam as contradições da sociedade capitalista. Estaria de acordo com a teoria de Marx. Apesar de que Marx falava de luta de classes, o que a gente vê hoje é mais uma luta de ideologias, porque muitas vezes os pobres defendem a ideologia dominante da burguesia, da classe dominante, detentora dos meios de produção, e você vê o inverso também acontecendo, uma elite que diz defender os pobres, mas é uma elite econômica, detentora de meios de produção.
Questão número 4. O século XIX foi marcado pelo surgimento de correntes de pensamento que contestavam o modelo capitalista de produção e propunham novas formas de organizar os meios de produção e a distribuição de bens e riquezas, buscando uma sociedade que se caracterizasse pela igualdade de oportunidades. No que diz respeito a essas correntes, assinada a alternativa à afirmação verdadeira. K4? C. Socialismo científico proposto por Karl Marx e Friedrich Engels, através do Manifesto Comunista de 1848, defendia uma interpretação socioeconômica da história dos povos, denominada materialismo histórico, ou seja, são as condições materiais históricas que determinam a nossa forma de pensar e não a nossa forma de pensar que transforma a realidade, as condições materiais históricas, segundo Marx. E a economia, o modo de produção, é a base, é a infraestrutura da sociedade que determina o funcionamento da superestrutura, do Estado, da educação, da família, da religião. Questão número 5. Uma pequena cidade do interior do Paraná está provando que machismo é coisa do passado. Com 15 mil habitantes, conforme o IBGE, Ampere, a 150 quilômetros de Cascavel, no sudoeste, tem fartura de emprego para as mulheres. Ex-donas de casa partiram para o trabalho fixo, enquanto os homens, desempregados ou não, passaram a assumir os serviços domésticos. Assim, elas estão garantindo mais uma fonte de renda para a família, além de eliminar antigos preconceitos. A situação torna-se ainda mais evidente quando os homens estão desempregados e são as mulheres que pagam as contas básicas da família. Conforme o levantamento informal em Ampere, o número de homens sem vínculo empregatício é maior do que o de mulheres. Para driblar as dificuldades, eles fazem bicos temporários e, quando não há serviço, tornam-se donos de casa. O motivo para essa mudança de comportamento é a indústria aí que eles não citam, né? Uma potência no setor de confecções que dá emprego a 1.200 pessoas, das quais 80% são mulheres. Com a fábrica, famílias migraram do interior para a cidade. As mulheres abandonaram o posto de donas de casa ou de empregadas domésticas, aprendendo a apostar na capacidade de competição. Então, testei papéis trocados da Gazeta do Povo. O fenômeno da troca de papéis sociais, relatado no texto, ilustra a base da tese usada por Karl Marx, que viveu entre 1818 a 1883, a explicação geral que formula sobre a relação entre a infraestrutura, a economia, e a superestrutura, as ideias e a forma de organização da sociedade capitalista. Com base no texto e no conhecimento sobre essa tese de Karl Marx, é correto afirmar que há uma relação de determinação entre a maneira como um grupo concreto estrutura suas condições materiais de existência, chamado modo de produção ou economia, e o formato e conteúdo das demais organizações e instituições sociais, e ideias gerais presentes nas relações sociais. Então a economia é a base, é a infraestrutura de uma sociedade, e ela determina como vai funcionar a superestrutura, as instituições sociais e ideologia vigente. Considere a citação abaixo e a seguir marca a alternativa correta acerca da concepção materialista de história formulada por Karl Marx. Na produção social de sua existência, os homens estabelecem relações determinadas, necessárias, independentes da sua vontade. Relações de produção que correspondem a um determinado grau de desenvolvimento das forças produtivas materiais. O conjunto dessas relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base concreta sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política e a qual corresponde a determinadas formas de consciência social. O modo de produção da vida material condiciona o seu desenvolvimento da vida social, política e intelectual em geral. Não é a consciência dos homens que determinam o seu ser, não são nossas ideias que mudam a realidade. É o seu ser social, suas condições materiais históricas, inversamente, que determina a sua consciência, o seu modo de pensar. Diante disso, qual que é a alternativa correta? Qual que é a alternativa correta da 6? I. Oi? I.
Marx sustenta... E? Não tem nenhum. De bola. Marx afirma que a moral, os sistemas políticos, os princípios jurídicos e as ideologias não têm vida própria diante do modo pelo qual os homens produzem e reproduzem a sua existência. Então é a economia que determina o funcionamento da política, da moral, do direito, da própria ideologia. Número 7. A sociologia marxista propõe uma interpretação da sociedade que toma as condições materiais de existência dos homens como fator determinante dos fenômenos sociais. Sobre essa concepção, assinala o que for correto. Então, o que é correto? 3 e 4. 3 e 4. Né? As forças produtivas e relações sociais de produção são os dois componentes básicos da infraestrutura, da economia, que determinam, em última instância, as demais dimensões da vida social. Mudanças na estrutura social são desencadeadas quando se desenvolvem incongruências entre a infraestrutura produtiva e a superestrutura, com o predomínio da primeira sobre a última. E as instituições que compõem a superestrutura desempenham importantes funções de controle social e ideológico que contribuem para o aumento das relações produtivas vigentes. Número 8. Apresente e descreva um conceito encontrado na filosofia de Nietzsche. Existem vários conceitos que foram trabalhados por Nietzsche. O conceito da morte de Deus, o niilismo, o super-homem, a genealogia da moral. Ele filosofava através de aforismos, a vontade de potência, todos os conceitos presentes na obra do Nietzsche, né, que poderiam ter sido citados aí, explicado cada um deles. A moral do senhor, a moral do escravo. No século XIX, o filósofo lembrou o advento do super-homem, em reação ao que para ele era a crise cultural da época. Uma cultura decadente que tinha sido fundamentada sobre o apolíneo, desde os gregos e o cristianismo. Na década de 30 foi criado nos Estados Unidos o Super-Homem, um dos mais conhecidos personagens das histórias em quadrinhos. A diferença entre os dois super-homens está no fato de Nietzsche defender que o super-homem é o quê? O super-homem de Nietzsche não é um super-herói, não. É uma pessoa que vive para além do bem e do mal. Essas concepções morais, muitas das vezes, ao invés de engrandecer e aumentar a nossa vontade de potência, pelo contrário, aumenta a nossa vontade de impotência, nossa vontade de não viver, ou de não gozar a vida. E o super-homem dos desenhos, ele já tinha uma moral muito mais fundamentada na cultura judaico-cristã e grega do que o super-homem de Nietzsche. É um homem certinho, bonzinho, que faz tudo certo. De acordo com a discussão que Nietzsche realiza sobre a origem dos valores morais, podemos ou pode-se afirmar o quê? A moral, na sua obra Genealogia da Moral, onde ele estuda a origem da moral, ele vai dizer que a moral ela é histórica e cultural. Depende da cultura, do tempo e do espaço onde ela se desenvolve. Então, o que é certo hoje, outrora não era considerado certo no passado, ou em outras regiões não são considerados certos. Por exemplo, nós vivemos uma sociedade ocidental monogâmica. A monogamia aqui é o que é correto. Inclusive no nosso país, a bigamia é considerada crime. Se você casar com mais de uma pessoa, você pode ser preso. Já entre os muçulmanos, mudando de lugar, lá o homem pode casar com várias mulheres. Aí se você for ter uma cultura na Ásia, onde lá as mulheres podem casar com vários homens. Então isso vai depender, vai variar de lugar para lugar,
de história, de cultura, o certo e o errado, o bem e o mal, eles são relativos ao tempo, à história, à cultura, ao espaço geográfico. Era isso que dizia Nietzsche. Então não existe uma moral absoluta, um bem e um mal absoluto, um certo e errado absoluto na perspectiva de Nietzsche. Então, é isso aí. Agora vamos ao trabalho. Oi? 3 minutos, né? Então vamos ao trabalho, a correção do trabalho. Quais são as questões do trabalho? Quem tem o trabalho aí? Foi a filosofia analítica. Professor, Se tivesse que foi da teste, vai. oi? Se tivesse que foi da teste, vai trabalhar. Seu trabalho em sala de aula. Né? Então, o que foi a filosofia analítica? O próprio nome já fala, analítica vem de análise. E análise significa dividir em partes. O que a filosofia analítica vai buscar dividir em partes para poder compreender? Ela vai empreender uma análise lógica da linguagem. A filosofia analítica também é conhecida como empírio-criticismo. Criticismo aqui, porque eles se fundamentam na crítica de Kant, crítica da razão de Kant, e no empirismo, que diz que nós conhecemos graças à experiência sensível. Então, na sua análise lógica da linguagem, o empírio-criticismo, a filosofia analítica, vai dizer o seguinte: algumas expressões, algumas palavras, alguns conceitos não são dotados de sentido, ou seja, não tem sentido algum, e por isso qualquer coisa pode ser dita desse conceito, ou dessa palavra. Vamos pegar um exemplo de palavra que para os filósofos analíticos não tem sentido. A palavra Deus. Eu posso falar qualquer coisa de Deus. Por quê? Porque ela não tem um correspondente sensível dos sentidos. Por ela não ter um correspondente na realidade, essa palavra, um correspondente que eu possa perceber por meio dos meus sentidos, eu posso falar qualquer coisa dele. Porque essa palavra, segundo os filósofos analíticos, ela é uma palavra carente de sentido. E por isso, essa palavra deve ser abolida da análise filosófica. Por quê? Toda palavra que não tem um correspondente na realidade é uma palavra vazia de sentido. Quando eu falo de mesa, a palavra mesa tem um correspondente na realidade, não tem? Esse objeto aqui é uma mesa? Já a palavra Deus, aonde está o correspondente dessa palavra? Onde que eu posso experimentar esse ser, com essa coisa? Eu posso ver Deus, ouvir Deus, tocar Deus, sentir o cheiro, o sabor de Deus? Para os filósofos analíticos não. Então, por isso, Deus, religião e qualquer outra palavra que não tenha um correspondente da realidade ou na realidade, ela deve ser abolida da filosofia. A filosofia analítica também é conhecida como neopositivismo. Neo vem de novo, um novo positivismo que vai valorizar então a ciência. E só pode ser ciência algo que tenha um objeto muito bem estabelecido, um objeto que corresponda a algo da realidade. A teologia, por exemplo, não pode ser considerada ciência, porque ela estuda Deus. E eu posso experimentar Deus através dos sentidos?
Então teologia não pode ser ciência. A metafísica, que fala de coisas que estão além do mundo físico. As coisas que estão além do mundo físico não podem ser percebidas pelos nossos sentidos. Então a metafísica também não pode ser considerada uma ciência. Então, é isso que a filosofia analítica defende. Essa é a sua posição. Na sua análise lógica da linguagem. Quem é Laís? A Laís eu pedi pra te entregar. Quem? Então a filosofia analítica ela vai empreender uma virada linguística. Durante boa parte da história da filosofia ela esteve preocupada em conhecer a realidade. Agora, para os filósofos analíticos, o mais importante não é conhecer a realidade. O mais importante é compreender a linguagem que a gente usa para descrever a realidade. Então, essa linguagem precisa ser precisa, precisa ser lógica, para que, assim, a filosofia possa se desenvolver e dizer alguma coisa coerente sobre a realidade, e não uma coisa vazia de sentido, como acontece quando a gente vai analisar coisas abstratas. Por isso que é uma virada linguística. O que foi a virada linguística, então? A filosofia analítica se volta para a análise lógica da linguagem. Porque, segundo ela, o maior problema da filosofia está exatamente no mau uso da linguagem. Quando você usa a linguagem de forma equivocada, ninguém se entende. Então você precisa usar uma linguagem que seja precisa, rigorosa, que consiga descrever a realidade. Segundo os filósofos analíticos, a maior parte dos problemas filosóficos não são problemas em si, são problemas de mau uso da linguagem, do uso da linguagem de forma equivocada. Isso acontece inclusive no nosso dia a dia. Você já disse alguma coisa para a pessoa, ela entendeu outra? E aí está criada a confusão. Exatamente pelo uso impreciso da língua. As palavras são ambíguas. Elas têm mais de um sentido. E por ter mais de um sentido, você fala com um sentido, a pessoa entende com outro. Assim também acontece na filosofia. Boa parte dos problemas filosóficos se dão por conta do uso equivocado da linguagem. Tem algumas piadas que mostram esse uso equivocado. Algumas histórias. Como a história do português. O português chegou para um sujeito que estava lendo um livro. E perguntou para ele, que livro é esse? Ele falou, é um livro de lógica. Ele falou, e o português pergunta, e o que é lógica? Aí o sujeito começa a explicar para ele o que é lógica. A lógica é o seguinte, eu estou vendo aí que você está com ração para peixe. Não é isso? Ele falou para o português, sim, é ração para peixe. Então, logicamente, você deve ter um aquário em casa. Nossa, como é que você acertou? Isso é lógica. Se você tem um aquário em casa, você deve ter um filho. E para quem você deu esse aquário? Estou correto? Nossa, estou correto. Como é que você sabia disso? Isso é lógica. Se você tem um filho, é porque você tem uma esposa. Nossa, como é que você sabe? Isso é lógico mesmo, né? Você tem razão. Essa lógica é muito interessante. Aí o português foi e comprou um livro de lógica. Aí está lá o português lendo o livro. O português lendo um livro. E chega o outro português e pergunta para o português: que livro é aquele? Ele falou, um livro de lógica. Ele falou, e o que é lógica? Lógica é o seguinte: você tem aquário em casa? Aí o cara falou, não. Então você é viado. Porque ele não tem esposa, não tem filho, então é viado, né? A lógica do português foi essa. Vocês têm aquário em casa?
Tem outra também do sujeito que chega na farmácia e diz, ô farmacêutico, arruma uma camisinha hoje que eu vou dar uma trepada naquela. Rapaz, que isso, tá louco? A farmácia tá cheia, cuidado com a língua. Ele falou, então me dê duas. Nossa. É o uso equivocado da linguagem. A linguagem é ambígua. O que ele entendeu aí nessa história? Para colocar Exatamente. Então isso acontece muito dentro da filosofia. Qual que é a próxima questão aí? variedade linguística. Oi? Variedade. A virada linguística, né? Já falou. Então, é isso que eu estava falando agora. A filosofia analítica ela vai empreender uma análise lógica da linguagem. Ela vai se voltar para a linguagem porque, segundo ela, a maior parte dos problemas filosóficos não são problemas reais, mas são problemas de mau uso da linguagem, do uso equivocado da linguagem. Próxima questão. Quem foi Bertrand Russell? Bertrand Russell foi um filósofo galês, no Reino Unido, que viveu no século XX e um dos principais representantes aí da filosofia analítica. Próxima questão. Explique a análise lógica da linguagem de uso. Então, Russell vai empreender uma análise lógica da linguagem, na qual ele vai dizer o seguinte: a maior parte dos problemas filosóficos são falsos problemas. Por que são falsos problemas? Porque se devem ao mau uso da linguagem. Inclusive, ele vai pegar um erro que é muito comum. As pessoas costumam perguntar o que existia antes do Big Bang. Vocês já fizeram essa pergunta ou já ouviram essa pergunta? O Big Bang seria o início de tudo. Essa pergunta, segundo o Bertrand Russell, não tem sentido. Por que não tem sentido? Porque se existisse algo antes do início, o início não seria o início. O Big Bang é o começo, então não existe algo antes do começo. Isso é um uso equivocado da língua. Uma vez perguntaram para Santo Agostinho também, o que Deus fazia antes de criar o mundo? Aí o Santo Agostinho vai falar, não existe antes de criar o mundo. Porque quando Deus cria o mundo, ele cria o tempo e o espaço. Ali começa o tempo. Deus não está submetido ao tempo. Essa explicação é a mesma explicação que é usada pela ciência para descrever o Big Bang. O que existia antes do Big Bang? Não existia antes do Big Bang, porque o Big Bang é o começo. Se existia algo antes do começo, o começo não é mais o começo. Isso é questão de lógica. Simples análise lógica. Então, esse é um falso problema. Um problema que se deve ao uso equivocado da linguagem. Próxima questão. Então, o que é um falso problema? Na sua filosofia analítica, ele empreende uma análise lógica da linguagem. E aí ele vai identificar os falsos problemas, os pseudo-problemas. Esses pseudo-problemas nascem justamente do uso equivocado da linguagem.
Então por hoje é isso aí.